Então, hoje vamos começar a falar sobre séries, que é uma continuidade do assunto de sequências. Existe uma relação muito forte entre séries e sequência. Então, olha só. Imagina que a gente tem uma sequência infinita, né? Você tem lá A1, A2, A3, A4 e nunca acaba. E aí você pega os termos dessa sequência e você começa a somar. Primeiro termo, mais o segundo, mais o terceiro, etc., mais o enésimo, etc., e você soma para sempre. Então, essa soma infinita, né, é uma soma onde você está somando uma quantidade infinita de parcelas. A gente chama essa soma de série infinita, ou apenas série. E a gente denota essa soma, para poder simplificar as coisas, com esse símbolo aqui, ó. Então, esse símbolo aqui significa a soma. Então, isso aqui é um símbolo chamado somatório. Então, isso aqui é a soma dos termos, as parcelas é a n, onde esse n aqui, ele varia de 1 a infinito. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Você vai somando A1, mais A2, mais A3, e etc. Beleza. Mas faz algum sentido você falar sobre a soma de um número infinito de parcelas? Será que isso tem algum sentido? Quer ver? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Digamos que eu tenho aqui um percurso. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer a metade desse percurso. Sei lá, digamos que a metade seja mais ou menos aqui. Beleza. Então, assim, eu percorri a metade e ficou faltando a metade para percorrer, certo? Agora, eu vou pegar e eu vou percorrer a metade do que restou. Então, tem esse tanto que restou aqui e eu vou percorrer só até a metade desse tanto. Beleza, percorri a metade desse tanto. Agora eu vou pegar o que sobrou e vou percorrer a metade do que sobrou. Então, eu vou percorrer a metade disso aqui. Beleza. Agora, o restante que sobrou, eu vou percorrer a metade do que sobrou. Então, eu vou percorrer a metade desse tantinho aí que sobrou. Então, vai dar mais ou menos... Opa. Então, vai dar mais ou menos até aqui, mais ou menos. Aí, eu vou pegar e vou percorrer a metade do que sobrou. Vocês percebem que se eu sempre percorrer só a metade do que sobrou, eu nunca vou chegar no meu destino? Então, sempre vai ser a metade, assim, por menor que seja o tanto que vai sobrar, mas eu sempre vou percorrer somente a metade do que está sobrando. Então, eu nunca vou chegar, de fato, no meu destino. Por exemplo, se o comprimento desse negócio aqui fosse de 1 quilômetro, por exemplo, 1 quilômetro. Então, a princípio, eu ia percorrer 1 sobre 2 quilômetros. Não, vamos dizer que essa distância aí seja 2 quilômetros. Então, a princípio, eu ia percorrer a metade de 2 quilômetros, que daria 1 quilômetro. Depois eu ia percorrer... Então, agora sobrou 1 quilômetro. Aí eu vou percorrer a metade de 1 quilômetro, que vai dar meio quilômetro. Então, vai dar 1 sobre 2. Aí sobrou mais meio quilômetro. Então, agora eu vou percorrer 1 sobre 4 quilômetros.
E aí sobrou 1 sobre 4. Eu vou percorrer a metade disso, que vai dar 1 sobre 8. E aí sobrou 1 sobre 8. Percorrer a metade, que vai dar 1 sobre 16. Aí depois mais 1 sobre 32, mais 1 sobre 64, mais 1 sobre 128. E eu vou fazer isso aqui para sempre. Mas não chegou a você ficar parado. Oi? Pode chegar um momento que você vai ficar parado. Por quê? É porque é infinito. E você vai ficar, tipo, dobrando, tipo, até o infinito. O infinito não acaba nunca. Então, uma hora você vai ficar parado. Por que eu vou ficar parado? Assim, você andou um quilômetro. Aí depois você anda metade do que você já andou no quilômetro. Depois você anda metade da metade do quilômetro. Depois você vai fazer isso infinitamente. Tipo assim, como é que você vai andar? Não, assim, né? É claro que eu, uma pessoa aqui, né? Eu não vou conseguir andar, não vou conseguir dar um passo naquilo ali, né? Mas então, assim, tá pensando uma coisa mais teórica, digamos assim, sabe? Então, tá. Porque, tipo assim, tá, vai ter uma hora lá que só vai estar faltando para poder chegar 0,00000000001 quilômetro. Então, assim, em termos práticos da realidade, eu já cheguei, né? Mas, assim, vamos pensar numa coisa muito precisa, super, super, hiper precisa, que eu consigo realmente medir essa quantidade, seja quão pequeno ela for. Então, assim, eu ainda não cheguei nela, então ainda falta aquele pedacinho aí. Mas, então, assim, tá, beleza. Em termos práticos, eu praticamente cheguei, né? Mas, assim, se for analisar com uma precisão muito alta, ainda vai faltar ali algum pedacinho ali que não vou ter chegado ainda. Então, mas assim, a questão toda é que se eu pegar agora todos esses termos e somar ele até o infinito, assim, então eu vou ter que dar infinitos passos, e aí se eu for somar todos os termos, essa soma aqui vai dar exatamente os meus 2 quilômetros. Então essa que é a noção de uma série, sabe? Você tem como ter uma soma com um número infinito de parcelas, mas que ainda assim a soma total vai dar um número finito. Então, por exemplo, se eu fosse somar, se eu pegasse a sequência AN igual a N, e eu fosse querer somar os termos dessa sequência, aí eu teria 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 e etc, mais N. Aí você já consegue perceber que isso aí vai ficar cada vez maior, né? Não vai convergir para alguma coisa. Então, observa só, se eu for pegar aqui, o primeiro termo é 1. Aí, a soma dos dois primeiros termos, 1 mais 2, 3. 1 mais 2 mais 3, 6. 1 mais 2 mais 3 mais 4, 10. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, 15. E assim por diante. Depois vai ser 21. Mais 6, 21. Mais 7, 28. Mais 8, 36. E assim por diante. E você consegue encontrar uma fórmulazinha, porque isso aqui na verdade vai ser uma PA, né? Uma PA de razão 1. E aí se você considerar os termos dos N primeiros termos de uma PA, aí você vai ter uma formulazinha bonitinha que vai dar isso aqui, ó. N vezes N mais 1 sobre 2. Então, você percebe que se você for pegar a soma, por exemplo, dos 1000 primeiros termos, então você vai ter, a soma vai dar 1000 vezes 1001 dividido por 2, que vai dar mais de 500 mil, né? Vai dar 500.500. Então, tipo assim, e aí se eu for continuar pegando N cada vez maior, isso aqui vai explodir, né? Não vai ter um limite, isso aqui vai para infinito. Se eu for calcular calcular toda a soma de todos os termos da sequência. E o exemplo que a gente viu aqui, né? Só que começando desse termo daqui, que seria se eu pegasse o comprimento total igual a 1 quilômetro,
Aí eu já vou obter essa soma, meio mais um quarto, mais um oitavo, mais um sobre 16, mais um sobre 32, mais um sobre 64, e assim por diante. E aí, as somas parciais, né? Se eu for pegar assim, eu vou somar só o primeiro termo, vai dar meio. O primeiro mais o segundo vai dar 3 quartos. O primeiro mais o segundo mais o terceiro vai dar 7 oitavos. Aí depois vai dar 15 16 avos, 31 sobre 32, e assim por diante. No geral, se eu for somar os n primeiros termos, eu vou ter o resultado da soma vai ser 1 menos 1 sobre 2 elevado a n. Então, se eu for somar... Então, considerando que a n é igual a 1 sobre 2 elevado a n, então a soma com n variando de 1 a... Ou melhor, com i variando de 1 até n, de 1 sobre 2 elevado a i, ou seja, isso aqui representa a soma dos n primeiros termos. Isso aqui vai ser igual a 1 menos 1 sobre 2 elevado a n. E o que acontece? Se você faz esse n aqui tender a infinito, ou seja, o número de parcelas tender a infinito, aí você vai calcular o limite disso aqui quando n vai para infinito. Esse limite aqui, quando n vai para infinito, esse aqui vai para zero. Então você vai ter 1 menos uma coisa que vai para zero, então esse limite aqui vai dar 1. Então isso aqui converge. Quando n vai para infinito, isso aqui converge para 1. E aí, nesse sentido aqui, a gente denota, né, isso aqui como sendo exatamente esse limite aqui, ó, quando n vai para infinito. E essa soma aqui, nesse caso, vai ser igual a 1. Então aqui você tem uma soma com infinitos termos, que vai ser igual a 1. E aí você vê aqui, por exemplo, se você calcular a soma dos 25 primeiros termos, vai dar praticamente 1, vai dar muito perto de 1. Quando a gente está trabalhando com série, existe um conceito que é fundamental, que é chamado de somas parciais. O que significa isso? Ó? Você chama de S, como sendo um S de soma, né? E aí você vai ter S1 igual ao primeiro termo. S2 vai ser o primeiro mais o segundo. S3 vai ser o primeiro mais o segundo mais o terceiro. Ou S4 vai ser o primeiro mais o segundo mais o terceiro mais o quarto e assim por diante. No geral, você tem que o Sn vai ser a soma dos n primeiros termos. E você denota, né, como eu escrevi ali em cima, somatório com i variando de 1 até n de AI. E aí você percebe que essas somas parciais, ela forma uma nova sequência. Então, a princípio, você tem uma sequência AN, que eu tô somando os termos dessa sequência. Mas ao considerar as somas parciais, essa soma parcial em si, ela é uma nova sequência. E aí, essa sequência de somas parciais, pode ser que ela tenha um limite, que pode ser que ela convirja, ou pode ser que ela não convirja, que ela não tenha limite. Caso o seu limite, quando ele vai para infinito, exista, como sendo um número finito, então a gente fala que esse limite é a soma da série infinita. Então, esse limite das somas parciais, caso ele exista, a gente diz ser a soma da nossa série infinita. Então, ó, uma definição formal. Então, suponha que você tem uma série e a gente chama de Sn a sua enésima soma parcial. Se essa sequência Sn ela for convergente e o limite, né, dela for S, e esse S aqui é um número real, então a gente diz que essa série ela é convergente, a série converge. E a gente escreve que a soma da série é igual a S. E caso esse limite aqui ele não exista,
a gente fala que a série diverge, a série divergente. Então a gente vai trabalhar muito com isso aqui, de a gente conseguir determinar se uma série ela é convergente ou divergente. Então vamos analisar um exemplo aqui, que é um tipo muito especial de série, chamada de série geométrica. Olha só, você tem uma constante R, e aí os termos da sequência vai ser o seguinte, ó, vai ser AN, vai ser igual a um certo número A, diferente de zero, multiplicado por R, elevado a N menos 1. Aí vocês observam que o A1 vai ser igual a vezes o R elevado a 1 menos 1, que dá 0. E R elevado a 0, né, vai dar 1. Isso aqui vai dar o A. A2 vai ser igual a A elevado a R. Quer dizer, a A vezes o R elevado a 2 menos 1. Que vai ser igual a R, a A vezes o R elevado a 1. O A3 vai ser igual a A vezes o R elevado a 3 menos 1, que vai ser igual a vezes R ao quadrado. A4 vai ser igual a vezes R elevado a 4 menos 1, que vai ser igual a vezes R elevado ao cubo, e assim por diante. Então, isso aqui é uma sequência, e eu quero analisar a série onde eu estou somando essa sequência daqui. E aí você denota, né, como tem ali em cima, como está ali em cima. Você quer analisar essa soma, essa série, com N variando de 1 a infinito, de A vezes R elevado a N menos 1. Beleza. Então, olha só. Vamos escrever aqui quem é a soma parcial da nossa série. Então, você tem Sn, vai ser igual ao primeiro termo, mais o segundo termo, mais o terceiro termo, mais o quarto termo, mais, e você vai prosseguindo até chegar no enésimo termo. O enésimo termo vai ser o termo A vezes R elevado a N menos 1. Beleza? Então essa é a soma parcial, e você quer analisar essa soma parcial, se ela converge ou não. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa equação aqui toda por R. Então eu vou multiplicar tanto o lado de cá quanto o lado de cá por R. Então, ao multiplicar o lado de cá por R, eu vou obter R vezes Sn. Oi? E aí, ao multiplicar esse lado de cá por R, eu vou ter que multiplicar cada um dos termos por R. Então, o primeiro termo aqui vezes R vai ficar AR. O segundo termo aqui multiplicado por R vai ficar AR quadrado. Aí o terceiro termo vai ficar AR ao cubo. O quarto termo vai ficar A. Eu errei aqui, né? Que é 3. O quarto termo vai ficar AR a quarta. Assim por diante, até o último termo que vai ficar A vezes R elevado a N menos 1 vezes R vai ficar R elevado a N. O que eu vou fazer agora? Eu vou subtrair isso aqui menos isso. Então eu tenho duas equações e eu vou subtrair uma equação pela outra. Então no lado de cá eu vou ficar com
Sn menos R vezes Sn igual. Aí no outro lado, o que eu vou ficar? Ó? Eu vou fazer isso aqui menos isso, certo? Então eu vou ter, ó, esse AR menos o AR vai cancelar. Isso vai cancelar com isso. Isso vai cancelar com isso. Aí eu vou ter uma outra coisa aqui que vai cancelar com isso aqui. E eu vou ter isso aqui que vai cancelar com alguma coisa aqui. Alguém falou alguma coisa aí? E aí o que vai sobrar? Vai sobrar somente o A e o A elevado a Rn. O A vezes R elevado a N. Eu vou ter o A menos o A vezes R elevado a N. Aí eu posso fazer algumas manipulações aí, né? Então eu vou ter Sn colocando em evidência aí, vezes 1 menos R, é igual a... colocar um A em evidência, vai ficar A vezes 1 menos R elevado a N. E aí eu consigo isolar o Sn, ó. O Sn vai ser igual a A vezes 1 menos R elevado a N sobre, e aí eu passo esse de cá, isso para cá dividindo, eu vou ficar aqui com 1 menos R. Então essa vai ser a soma dos N primeiros termos dessa nossa série. E aí aqui eu tenho que assumir que o R é diferente de 1, porque senão eu teria aqui uma divisão por zero. Mas observe que se o R for igual a 1, se R for igual a 1, então Sn vai ser igual a... Se o R é igual a 1, então vai ficar 1 ao quadrado vai dar 1, 1 ao cubo que vai dar 1, vai ficar uma soma de A mais A mais A mais A, e aí a soma dos N primeiros termos vai ficar N vezes A. N vezes A. E isso aqui, né, já que A é diferente de zero, isso aqui ele vai... A depender se o A é positivo ou negativo, né, isso aqui vai para mais ou menos infinito. A depender se o A for positivo, isso aí vai para mais infinito. Se o A for negativo, isso aí vai para menos infinito. Então, a gente percebe com isso aí que o caso onde o R é igual a 1, a série é divergente. Agora, se o R é diferente de 1, eu tenho que a soma, né, a enésima soma parcial, vai dar essa expressão daqui. E aí você consegue calcular o limite, né? Então, ó, o limite de A vezes 1 menos Rn elevado a N sobre 1 menos R, quando N vai para infinito. E aqui você tem que, se por um acaso o R for um número entre menos 1 e 1, a gente já viu que essa sequência aqui, ela converge para zero. Então, se o R for entre menos 1 e 1, isso aqui vai para zero, e aí vai sobrar somente A vezes 1, que vai dar A, sobre 1 menos R. Agora, caso contrário, diverge caso contrário. Então, para os outros valores de R, ela vai divergir.
Então, né, em resumo, sobre a série geométrica, né, você vai ter que ela é convergente se o módulo do R é menor do que 1, né, que é o caso onde o R está entre menos 1 e 1. E a sua soma vai ser A sobre 1 menos R. E caso o módulo de R seja maior ou igual do que 1, a série geométrica vai divergir. Então vamos encontrar a soma dessa série geométrica aqui. Primeiro passo é você encontrar aqui, tentar escrever a série geométrica com esse formato daqui. Então, olha só. O primeiro termo é o A, né? Então, aqui nesse caso, você tem o A igual a 5. E aí, para você obter o valor de R, basta você pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro termo. Então, R vai ser igual ao segundo termo dividido pelo primeiro termo, que nesse caso aqui vai ser menos 10 sobre 3 dividido por 5. Isso aqui vai dar igual a menos 2 terços. Então, o valor de R, que nesse caso é menos 2 terços, e observe que menos 2 terços, ele é um valor que está entre menos 1 e 1. Logo, a série converge. E aí a gente pode usar essa formulazinha aqui para obter a soma da série, que é A sobre 1 menos R. Então aqui a soma da série então 5 vezes menos 2 terços, que é o valor de R, elevado a n menos 1. Com n variando de 1 a infinito. Isso aqui vai ser igual ao valor de A, que é 5, sobre 1 menos o valor de R, que é menos 2 terços. Então, isso aqui vai ser igual a 5 sobre 1 mais 2 terços, que vai dar 5 terços. Isso aqui vai ser igual a 5 vezes 3 sobre 5. Aí com a 5 que dá 3. Então, essa soma daqui vai ser igual a 3. Então, assim, aqui ele já fala na questão que a série é geométrica, né? Mas talvez você teria que verificar se realmente, porque para ser uma série geométrica, né, eu tenho que o segundo termo dividido pelo primeiro tem que ser igual ao terceiro dividido pelo segundo, que tem que ser igual ao quarto dividido pelo terceiro, e assim por diante. Mas e como ele já fala que é a série geométrica, então eu já assumi que é, e eu só fiz isso dividido por isso para poder encontrar o valor de R. Agora vamos analisar se essa série daqui ela é convergente ou divergente. Como eu tenho potências, né, envolvendo o valor de n, eu suspeito que ela pode ser uma série geométrica. Vamos tentar arrumar os termos aí para ver se ela fica com essa cara daqui, né, de uma série geométrica que é A vezes R elevado a n menos 1. Beleza. Então, vamos tentar organizar esse termo aqui. AN igual a 2 elevado a 2n vezes 3 elevado a 1 menos n. Então, olha só. Isso aí vai ser igual a 2 elevado a 2 elevado a n. Então, olha só.
isso aqui, né, é igual a isso aqui. E isso daqui eu posso reescrever como sendo 3 elevado a menos n menos 1. Então não mudei nada, eu só botei o menos em evidência aqui, ó. Aí ficou o menos do n tá aqui, né, aqui tá n. E aqui, né, para poder ficar mais 1 aqui, né, então eu botei um menos 1 aqui, já que menos com menos vai dar mais. Então isso aqui é igual a isso aqui. Beleza. Agora, como isso aqui, você tem aqui um expoente com sinal de menos, eu posso reescrever isso aqui. Então eu vou fazer logo aqui 2 ao quadrado que dá 4. Então eu vou ter 4 elevado a n. E aí eu vou colocar tudo isso sobre 3 elevado a n menos 1. Então eu inverti o sinal, né, e botei isso aqui para o denominador. Agora eu quero que apareça também o n menos 1 aqui. Ó. Então o que eu posso fazer? Eu posso reescrever isso aqui como sendo 4 vezes 4 elevado a n menos 1. Tudo isso sobre 3 elevado a n menos 1. Então eu posso colocar esse 4 aqui para fora da fração. Que vai ser igual a 4 vezes 4 elevado a n menos 1 sobre 3 elevado a n menos 1. Agora, como eu tenho aqui, né, uma divisão de termos, né, que tem o mesmo expoente, eu posso juntar, né, tudo. Né? Então, isso aqui vai ficar igual a 4 vezes 4 terços elevado a n menos 1. Então, olha só, conseguimos escrever o AN com esse formato aqui, né? Aqui nesse caso eu tenho que o A é igual a 4 e o R é igual a 4 terços. E observe que 4 terços é um número maior do que 1. Então, a gente viu nesse resultado aqui que quando o módulo, né, do R for maior ou igual do que 1, a série vai divergir. E como é esse o caso aqui, né? Então, logo... Ô, Cristiano, Ah. eu não entendi ali. Por que você colocou 4 vezes 4 n menos 1? Então, onde que surgiu o 4? Então, ó. Pois é, então, o que acontece? Como é que você, se você tiver aqui ó, um produto de duas potências com a mesma base, que aqui é como se fosse 4 elevado a 1, certo? Aí como é que você junta um produto com a mesma base? Conserva a base e soma o expoente. Aí ao somar o expoente eu vou ter 1 mais n menos 1 dá quanto? Oi? Dá n, né? Então você entendeu de onde surgiu esse 4? Que o meu objetivo era diminuir 1 aqui para poder ficar igual a esse aqui, ó. Então, aí eu meio que fiz essa separação. Beleza? Beleza, agora olha só. A gente tem um número que é uma dízima periódica. Você tem 2,3, e você vai ter 17, 17, 17, 17 para sempre. E toda dízima periódica você consegue escrever como sendo uma fração de inteiros. Então, o objetivo dessa questão aqui é você tentar achar os inteiros de modo que um inteiro dividido pelo outro seja exatamente essa dízima periódica aí. Então, como é que você consegue encontrar esses inteiros? Primeiro, ó, a gente vai tentar escrever esse número aqui como uma série. Então, olha só. O 2,317,
Aí essa barrinha aqui é para poder indicar que esse termo aqui se repete para sempre. Isso aqui é igual a 2,3 mais 0,017 mais 0,00017 mais 0,0000017 e assim por diante. Concordam? Mas olha só, isso aqui vai ser igual a 2,3 mais... olha só, esse 0,017 é a mesma coisa que 17 sobre 1000, certo? Aí, esse outro aí, o segundo, vai ser 17 sobre 1, 2, 3, 4, 5, sobre 10... sobre 100.000. Mais 17 sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobre 10 milhões. E assim por diante. Aí você consegue escrever isso de maneira melhor. Esse 2,3 eu vou escrever como sendo 23 sobre 10. E aí você tem mais 17 sobre 1000, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever como sendo 17 sobre 10 multiplicado por 1 sobre 100. Beleza, mais, novamente, 17 sobre 10 multiplicado por 1 sobre 100 quadrado. Mais 17 sobre 10 vezes 1 sobre 100 elevado ao cubo. Se eu quisesse continuar, né, o próximo seria 17 sobre 10 vezes 1 sobre 100 elevado à quarta, e assim por diante. Então, olha só. Isso aqui ó, eu posso reescrever como sendo 23 sobre 10. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar 1 sobre 100 em evidência. Então, isso aqui vai ficar mais 1 sobre 100 em evidência. E você vai ficar com 17 sobre 10 mais 17 sobre 10 vezes 1 sobre 100 mais 17 sobre 10 vezes 1 sobre 100 quadrado mais 17 sobre 10 vezes 1 sobre 100 ao cubo mais reticência. Mas olha só, a princípio eu não sei se eu posso fazer isso, né? Colocar um número, tipo assim, se eu tiver uma soma infinita e eu botar alguma coisa em evidência, hein? A princípio eu não sei. Eu te garanto que você vai poder fazer isso, mas eu vou refazer essa parte daqui, né? Que eu não vou assumir que eu possa fazer isso de fato. Então eu vou colocar só assim, eu vou botar só o 17 sobre 1000. Então assim, eu peguei esse 1 sobre 100 e juntei com esse 10 aqui. Então 17 sobre 1000 mais 17 sobre 1000.
Então eu vou pegar 100 daqui e vou juntar com esse 10. 17 sobre 1000 vezes 1 sobre 1000, ou 1 sobre 100, quer dizer, mais 17 sobre 1000 vezes 1 sobre 100 quadrado, mais 17 sobre 1000 vezes 1 sobre 100 ao cubo, mais reticência. Então, observe que simplesmente eu peguei aqui, tipo assim, esse 100 juntei com esse aqui, aí eu peguei um 100 daqui e juntei com esse 10, tirei um 100 daqui e juntei com esse 10, tirei um 100 daqui e juntei com esse 10, e aí nisso aí tive que reduzir as potências daqui do 100. Beleza. Agora, observe que isso aí é igual a 23 sobre 10, mais somatório, com n variando de 1 a infinito, de 17 sobre 1000, vezes 1 sobre 100 elevado a n menos 1. Então, olha só, isso aí é uma série geométrica. E observe que o valor de R é menor do que 1. Então, a gente já sabe que isso aqui, já sabe calcular isso aqui, né? Isso aqui vai ser igual, então eu tenho, isso aqui é igual a 23 sobre 10, mais, e aí vai ser o valor de A, que nesse caso aí é 17 sobre 1000, sobre 1 menos o valor de R. Isso aqui vai ser igual a 23 sobre 10, mais 17 sobre 1000, sobre 1 menos 1 sobre 100 vai dar 99 sobre 100. Isso aqui vai ser igual a 23 sobre 10, mais 17 sobre 1000, vezes o inverso disso aqui, que é 100 sobre 99. Aí que você pode cortar esse 100 com 2 zeros daqui. Então, você vai ter 23 sobre 10, mais 17 sobre 10 vezes 1 sobre 99. Então, vai ficar 17 sobre 990. Aí eu tiro o cálculo, o MMCI, que vai dar 990. Aí isso aqui dividido por 10 vai dar 99. 99 vezes 23 vai dar 2.277. Se eu não errei, conta aí. 1.300, 2.277. Acho que é isso. Mais 17. Que vai ser igual a... Então, 2.277 com 17 vai dar 2.284. 2.294 sobre 990. Então, beleza. Então, conseguimos escrever a nossa dízima periódica como sendo a fração de 2 inteiros. De fato, se eu pegar a calculadora aqui e calcular 2294 dividido por 990, vai dar 2,3171717, assim por diante. Muito legal, né? A gente usou séries para poder encontrar
dois números inteiros cuja a divisão entre eles dá a dízima periódica que você tinha inicialmente. Agora vamos encontrar a soma da série x elevado a n, onde o módulo de x é menor do que 1. Observe que isso aqui é um caso particular da nossa série geométrica. Que aqui nesse caso, né, aqui você tem o... Olha só. Primeiro que para a série geométrica a gente tinha um n-1, né? Então eu quero fazer aparecer um n-1 aí. Então eu vou reescrever essa série aí. Olha só. Aqui observe que eu tenho o n começando no zero. Então, tenho n igual a zero a infinito de x elevado a n. Só que lá em cima, quando a gente trabalhou com a série geométrica, a gente trabalhou com n começando no 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e escrever isso aí. Isso aí é igual a x elevado a zero, né? O valor de n igual a zero, mais somatório com n variando de 1 até infinito de x elevado a n. Então, eu simplesmente separei. Eu peguei a primeira parcela aqui, né, e separei do somatório. Então, agora o n, em vez de começar do zero, ele começa do 1. E eu quero que apareça um n-1 aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Bom, o x elevado a zero, algum número elevado a zero vai ser 0, vai ser 1. Então, isso aí vai dar 1. Assumindo que o x é diferente de zero, né? Então, eu tenho um número elevado a zero, vai dar 1. Mais... E aí, ó, eu vou fazer o seguinte. Somatório com n variando de 1 até infinito. E eu vou separar esse termo aqui, ó. Eu vou pegar e escrever isso aqui como sendo x vezes o x elevado a n-1. Foi a mesma coisa que eu fiz lá quando o colega perguntou que eu... como é que eu cheguei daqui até aqui. Eu fiz a mesma coisa lá, só que no lugar do 4, lá eu tinha um x. Então, no lugar do 4, eu tenho um x. Então, eu separei isso aqui. E aí, ó, observe agora que aqui eu tenho uma série geométrica, onde o A é igual a x, que é o número que estamos explicando aqui, e o R, né, que é o que está sendo elevado à potência n-1, é o x também. Então, o R também é o x. Então, como o R, né, que é o x, ele tem um módulo menor do que 1, então a gente sabe que essa série aqui ela converge. E a gente sabe qual é a soma resultante da série. Isso aqui vai ser igual a 1 mais... E aí a formulazinha lá, né, que você tinha A sobre 1 menos R. Então aqui o A é x e o R também é x, então vai ficar 1 menos x. E aí, se quiser juntar, inclusive, né, você pode juntar. Isso aqui vai ser igual a... Tira o MMC que vai dar 1 menos x. E aí você vai ter 1 menos x vezes 1 vai dar 1 menos x. Mais o x. E você pode cortar isso aqui e vai ficar 1 sobre 1 menos x. Então, a soma dessa série daqui, né? Então, se o módulo de x é menor do que 1, então a soma da série, com n variando de 0 até infinito, de x elevado a n é igual a 1 sobre 1 menos x. Encontramos o valor dessa soma infinita. Mostre que a série, né, em questão é convergente e calcule a sua soma. Eu vou utilizar o que a gente aprendeu lá no cálculo de integrais de funções racionais, que é escrever alguma coisa como sendo frações parciais. Então, ó,
eu quero escrever 1 sobre n vezes n mais 1 como sendo um certo A sobre n mais um certo B sobre n mais 1. Então, eu multiplico tudo por n vezes n mais 1 aí, eu vou obter que 1 é igual a A vezes n mais 1 mais B vezes n. Então, eu vou ter que 1 é igual a n mais A mais bn. Então, eu tenho que 1 é igual a mais B vezes n mais o A. Então, nisso aí você conclui que o A tem que ser igual a 1 e o A mais B tem que ser igual a 0. Então, como A é igual a 1, então o B tem que ser igual a menos 1. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Então, esse é o valor que a gente tem aqui dentro do somatório. Agora, olha só. Se eu for escrever aqui, então, o primeiro termo, né? Quer dizer, as somas parciais. Então, eu vou ter que o S1 é igual a 1 sobre 1 menos 1 sobre 2. Então, isso aqui é o primeiro termo, né? Aí, o S2, isso aqui vai ser igual ao primeiro termo, que é 1 sobre 1, menos 1 sobre 2, mais o segundo termo, que seria 1 sobre 2, menos 1 sobre 3. O S3 vai ser igual a 1 sobre 1, menos 1 sobre 2, mais segundo termo, 1 sobre 2, menos 1 sobre 3, mais terceiro termo, 1 sobre 3, menos 1 sobre 4. Escrever só mais o S4 é igual ao primeiro termo, 1 sobre 1, menos 1 sobre 2, mais 1 sobre 2, menos 1 sobre 3, mais 1 sobre 3, menos 1 sobre 4, mais 1 sobre 4, menos 1 sobre 5. E aí o que acontece? Observa que aqui, ó, eu vou ter aqui menos meio e mais meio, então eu posso cortar. Então eu posso cortar esse menos meio com esse mais meio aqui. Aqui no S3 eu posso cortar o menos meio com esse mais meio e posso cortar esse menos um terço com mais um terço. Aqui no S4 eu corto esse menos meio com esse mais meio, esse menos um terço com esse mais um terço, esse menos um quarto com esse mais um quarto. E aí, no geral, ó, quando eu tiver... Então, olha só. O S1 é igual a 1 menos meio. O S2 vai ser 1 menos um terço. O S3 vai ser 1 menos um quarto. O S4 vai ser 1 menos um quinto. No geral, você vai ter que o Sn, a enésima soma, vai ser igual a 1 menos 1 sobre n. Ou quer dizer, 1 sobre n mais 1. E aí, uma vez que você conseguir uma fórmula para o Sn, você consegue calcular o limite. O limite, quando n vai para mais infinito, de 1 de Sn, né? Que é igual ao limite, quando n vai para mais infinito, de 1 menos 1 sobre n mais 1. Isso aqui vai ser igual a... Então, quando n vai para infinito, isso aqui vai para quanto? 1 sobre n mais 1 vai para 0, né? Isso aqui vai para 0, então esse limite aí, quando n vai para infinito, vai ser igual a 1. Então, conseguimos concluir que a nossa série ela é convergente e, além disso, você ainda conseguiu encontrar o limite, que é igual a 1. Então, essa soma infinita aí vai dar igual a 1.
Agora a gente vai, para finalizar a aula, nós vamos mostrar que a série harmônica, que é a série da soma 1 sobre n, a gente vai mostrar que essa soma aqui, ela diverge. Então é a soma 1 mais 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 terço, mais 1 quarto, mais 1 quinto, e assim por diante. Então como é que a gente consegue mostrar que essa série aí, ela diverge? Olha só. Primeiro, considere que o S3, ele vai ser igual a... O S3 vai ser igual a 1 mais meio mais 1 terço. E observe que isso aqui deixa eu pensar aqui. Ou melhor, vou escrever o S4. O S4, então vai até o 1 quarto. E observe que isso aqui, ele é maior do que 1... esses primeiros termos aqui, né? 1 mais 1 meio é igual a 3 meio. Então, vou colocar logo 3 meio aqui. E aí, olha só. Esse 1 terço, ele é maior do que 1 quarto. Então, se eu aumento o denominador aqui, eu vou obter um número menor. Então, esse aqui vai ser maior do que 1 quarto mais 1 quarto. Então, eu substituí esse 1 terço por esse 1 quarto aqui, né? E aí, como 1 quarto ele é menor do que 1 terço, então essa soma daqui fica sendo menor do que isso aqui. Isso aqui é igual a 3 meios mais 1 quarto vai dar meio. Beleza. Agora vamos analisar o que acontece com o S8. O S8 é igual a... Bom, essa primeira soma aí, né? A gente já viu que é igual a 3 meios mais 1 meio. Então, essa parte aqui é essa primeira parte. Mas, além disso, eu tenho que somar com mais 1 sobre 5, mais 1 sobre 6, ou melhor, 1 sobre 6, mais 1 sobre 7, mais 1 sobre 8. E aí, eu vou pegar essa parte daqui... Eu vou escrever que isso aí é maior do que 3 meios mais meio, mais 1 oitavo, mais 1 oitavo, mais 1 oitavo, mais 1 oitavo. Então, eu peguei, ó, cada um desses valores aqui, ele vai ser maior do que 1 oitavo. Então, eu substituí por valores menores que ele. Então, eu tenho essa desigualdade aqui maior. Mais 1 oitavo, mais 1 oitavo, mais 1 oitavo, mais 1 oitavo, isso aí vai dar meio. Então, isso aí é igual a 3 meios mais meio, que é igual a 3 meios mais 2 sobre 2. Beleza, vamos tentar mais um aqui. Eu vou agora calcular o S16. Então, eu tenho essa primeira parte daqui, que vai dar isso aqui. 3 meio mais 2 sobre 2. E aí eu vou ter, além disso, né, o restante das parcelas, que vai ser 1 sobre 9, mais 1 sobre 10, mais 1 sobre 11, mais 1 sobre 12, mais 1 sobre 13, mais 1 sobre 14, mais 1 sobre 15, mais 1 sobre 16. E aí eu vou pegar agora essa parte daqui e eu vou fazer, né, que isso aí é maior. Que isso aí é maior do que 3 meio mais 2 sobre 2. E aí eu vou substituir cada uma dessas frações aqui por 1 sobre 16. Então eu vou ter 1 sobre 16, mais 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 1 sobre 16,
mais 1 sobre 16, mais 1 sobre 16. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho... Isso aqui vai dar 8 sobre 16, que é igual a meio. Então isso aqui vai ser igual a 3 meio, mais 2 sobre 2, mais meio, que é igual a 3 meios, mais 3 meios. E olha só, aqui, né, eu observe que isso aqui é igual ao S 2 quadrado. Isso aqui é igual ao S 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8, né? Aqui é o S 2 à quarta, que 2 à quarta é 16. E no geral, ó, se eu tiver aqui o S índice 2 elevado a N, isso aqui vai ser igual, vai ser maior do que 3 meios mais N menos 1 sobre 2. Então, olha só. Eu estou pegando termos aqui das somas parciais, né, cada vez maiores. Isso aqui está ficando sempre maior do que um certo valor. Então, olha só. Nesse caso, o limite de S 2 elevado a N vai ser maior ou igual do que o limite de 3 meios mais N menos 1 elevado a 2, quando N vai para infinito. Mas só que esse limite aqui, né? Isso aqui, quando N vai para infinito, isso aqui vai para infinito. Então, logo, esse limite aqui é maior ou igual do que infinito, né? Então, esse limite aqui é igual a infinito. Então, a gente pegou uma subsequência, né, das somas parciais e a gente viu que ele vai para infinito. E a gente observa que, conforme eu vou somando termos, os termos que eu estou somando sempre é positivo. Então, eu nunca diminuo. Então, você tem uma série monótona e que você tem uma sequência monótona das somas parciais e que uma subsequência está indo para infinito. Então, logo, a série toda tem que ir para infinito. Então, logo, o Sn, o limite, quando n vai para infinito, de Sn, é igual a infinito. Ou seja, a série n variando de 1 até infinito, de 1 sobre n, é divergente. Então, conseguimos concluir que essa soma, ela diverge, ela vai dar infinito.